E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos a mais um MumaCast, nosso podcast aqui, semanal que eu gravo junto com o meu irmão. E a gente vai começar hoje aqui falando, né? A gente vai falar um pouquinho do. A gente vai falar de um tema que é um pouco de para reflexão, né? A gente vai refletir um pouquinho no tema mais para frente, mas primeiro a gente vai começar aí falando dos times, aos demais times, né, brasileiros aí na expectativa para as equipes no decorrer da temporada. A gente vai falar de alguns times aí da região sul do país que ainda faltaram falar. A gente vai começar falando pelo Juventude. O Vitor já se apresenta aí e começa a falar um pouquinho aí, né, da equipe lá do Rio Grande do Sul. Chama, galera! Como é que vocês estão aí? Espero que estejam com saúde. Eu sempre preciso isso. Vamos começar aí. Começando aqui, tô te mostrando uma taça. Aí, ó. Pra vocês verem. Quem disse que eu não fui campeão aí, ó. Tá mentindo aqui, ó. A taça vai ficar aqui do lado aqui, ó. Sempre como ilustrativo aqui, ó. Pra gente. Campeão aí, ó. Essa aqui é uma taça conquistada aí. Quando eu comecei ali na base, ali no Corinthians, a tacinha legal. Mano, campeonato bom, time bom na época. Era Bubu, Aboda. Bubu, Bobô, o Abuda. Aqui, assim, bons jogadores que tinha na época, Fininho, que hoje é técnico até do São Caetano no Sub-20. Tinha Coelho, que foi técnico do Corinthians também, hoje está na base. O time era muito bom. Na época que a gente foi campeão. Aí uma das taças aí para mostrar para vocês aí, ó. Campeão, quem disse que eu não fui campeão? Muitas pessoas comentaram, você não foi campeão. Opa, eu comecei na base. Da base eu vou mostrando assim, ó, ao decorrer da base, depois eu vou mostrando ali, ó, começo de profissional, no meio do profissional, até depois que eu parei. A taça vai ficar aqui, ó, ilustrativa pra gente aqui, pra gente conversando. E Começamos aí, rapaziada, vamos só lá com todo perguntar uma mundo. coisa, só perguntar uma coisa rápida aí. O rebaixamento tem taça também? Fui rebaixado algumas vezes também, não minto. Mas eu tentar, mas eu fui rebaixado, eu joguei uns times aí que eu fui rebaixado, mas nós vamos contar isso mais pra frente, Mais tá? pra Fica frente. mais pra Fica mais pra frente. frente essa história aí. Fala aí do, Pra deixar só para as pessoas saberem. Fui do rebaixado Juventude. também. Não tive só vitórias na carreira, não. Tive muitas tristezas também. Mas, ó, tive várias resenhas, mano. O time era Ai, ai. rebaixado, mas assim, obrigado até o final. Vou contar. Pô, fui 3 vezes rebaixado, cara. 3 vezes, né? Acho que 4, minto. 4 vezes, cara. 4 vezes rebaixado, Eu juro. acho que tem Mais pra mais aí se frente. bobear. Mas fala aí, Não, velho. não. Começar pelo Juventude, hein? Que o Juventude começa, termina o ano mal, brigando ali para não cair, escapou na última rodada, aquele jogo contra o Corinthians lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, escapa e muda o ano, começa bem ruim mesmo, cara. Começa com o treinador, já foi demitido até, hoje quem tá comandando o time é o Eduardo, que foi um cara que trabalhou no Atlético Paranaense como auxiliar, hoje tá ali para dar uma estruturada no clube fora de campo, mas assumiu assim interino. O treinador do clube antes era o Jair Ventura, que terminou o ano passado e também acabou sendo mandado embora. E praticamente já acertou com o Eduardo Batista. As pessoas que não sabem aí, é uma informação para vocês, o Eduardo Batista já está certo, que hoje é o treinador do Mirassol, já acertou para dirigir o time pro brasileiro, pro Campeonato Brasileiro. Lembrando que o time está brigando para não cair no Campeonato Gaúcho. Lembrando que quem pensa, o Campeonato Estadual é fraco, cara, o Campeonato Gaúcho é um dos melhores campeonatos de nível técnico do Brasil. Perde pro Paulista, óbvio, mas assim, para os times pequenos, ele equivale às vezes muito com o Carioca. Para quem vai dizer, não, você tá falando besteira. Não, cara, é verdade. Assim, o Carioca e o Gaúcho, os clubes ali do interior, lá do Rio Grande do Sul, têm dinheiro. São clubes de boas estruturas e são clubes endinheirados. Então conseguem trazer e atrair bons jogadores pagando salários altos. Ah, para você ter uma ideia ali, cara, o salário ali de um jogador que joga no Ipiranga de Erechim, que é um time que tá brigando lá em cima, sendo capaz do Gaúcho, é em torno de, cara, de 15 conto, 18 mil reais. Assim, são salários altos. Então o Juventude tá lá embaixo, tá brigando para não cair, não começa bem, tá assim, perigando, acertou com o Eduardo Batista por campeonato, reformulou o time inteiro, trouxe 15 jogadores novos. Assim, Juventude precisa se estruturar, porque vai ter se não se estruturar, vai voltar a sofrer no Campeonato Brasileiro. É um ano difícil. É um ano difícil. Perdeu praticamente o Boia, perdeu o Sorriso que sai para ir para o Bragantino, que era o destaque do time a série do Boia, o Sorriso assume na ponta esquerda lá. Então, assim, é um time que vai sofrer muito. Joga num 4-3-3, o Eduardo, assim, que tá montando. Vai vir o Eduardo Batista. É uma boa aposta, eu acho uma boa aposta. É um treinador, assim, merece uma nova oportunidade. Vem fazendo bons trabalhos ali no Mirassol, desde o ano passado. Então, assim, Juventude, tomar cuidado, não vai brigar para não cair. Continua sendo destaque o Ricardo Bueno,
continua sendo destaque do time, o centroavante experiente, Ricardo Bueno, mas tem o Paulo Miranda, que veio do Grêmio, o Derlan também, que veio do Grêmio, tem, assim, bons jogadores, manteve o Rafael Foster ali na zaga, tem o William Matheus, capitão lateral esquerdo, então, assim, é um time experiente para jogar a Série A, mas vai sofrer. Eu acho que briga para não cair e precisa se estruturar rápido, porque senão pode ser que esse ano não escape o rebaixamento, como escapou o ano passado. Tem o Chico ainda meia, bom meia, jogou tá desde o ano passado lá, mas antes já tinha jogado no Atlético Goianiense, então o japonês Chico, bom jogador. Assim, tomar cuidado. Juventude. Certo, então. Aí, depois do Juventude, a gente vai, né? Eu acho que se. Só pra fazer um adendo rápido esse começo. Essas trocas de treinadores no início de temporada, né? Nunca é um bom sinal, né? Tomara que o Juventude se estruture para pelo com um treinador. O Mirassol vai fazer uma boa campanha, né? O pessoal que não sabe, o Mirassol aí vem sendo um time no Campeonato Paulista que vem sendo bem enjoado, dando trabalho aí, né? É uma das gratas surpresas desse ano. Vamos ver, tomara que o time se ajeite aí no decorrer aí da temporada. Depois, o próximo time que já falar agora é o Coritiba, né? Vamos falar do Coxa aí. O que esperar do Coritiba aí pra esse ano na Série A? O Coxa mantém um pouco da base do time que subiu da Série B para a Série A. Manteve o Gustavo Morigo, paraguaio, treinador, muito bom treinador. É, manteve ele quando caiu, né? Caiu da Série A para a Série B, manteve ele sobe o time. É um time também que ali vai brigar, assim, vem para a Série A para se manter na Série A. Não vai brigar lá em cima, não. É um clube, assim, que tem a projeção, tá indo bem no Campeonato Paranaense, tá praticamente liderando o Campeonato Paranaense, lembrando que o Atlético Paranaense não joga com o time principal, tá com o time sub-23. Paraná é, foi rebaixado ontem, tá praticamente no sábado aí, tá numa draga, então assim, é um jogo complicadíssimo pro Curitiba nessa sua volta à Série A, também vai ter que se manter. O Morigo gosta daquele esquema 4-4-2, de um time de transição rápida, time muito forte fisicamente. Acho que assim, essa deve ser a tônica do Curitiba na temporada, de um time assim que ele vem jogando duas linhas de quatro muito fortes, com dois atacantes mais rápidos na frente, um time forte na marcação, para sofrer menos atrás e ser rápido na frente. O Curitiba deve ter essa filosofia pro ano. Tem o Rodrigão, quem não lembra, jogou no Santos, centroavante forte. Então, acho que o Curitiba, a tônica do Curitiba é essa, também brigar ali para se manter na Série A, ter um bom Paranaense ali, os outros campeonatos, Copa do Brasil, indo caminhando, porque a Copa do Brasil tem muito dinheiro e caminhando. O Campeonato Paranaense briga para ser campeão, até porque assim é o time mais forte, voltando a dizer, o Atlético não tem o time principal. E no Campeonato Brasileiro vai brigar para se manter, tentando ficar ali. Também fez várias contratações, foram 8 contratações. Assim, é um time bem, assim, de transição rápida, muito forte fisicamente, para não sofrer e conseguir se manter na Série A nesse ano de 2022. Certo, entendi. É, realmente aí, Curitiba, aliás, como normalmente os times que vêm, né, da Série B pra Série A, como Curitiba subiu, precisam aí encontrar um pouco, se encontrar, né, dentro da competição, e a busca para se encontrar primeiro é tentar, o objetivo é tentar se manter para aí sim ano que vem começar a ver para onde que segue, né, a situação do time. E o último talvez seja aí, né, dos times do Sul atualmente, um dos mais bem sucedidos, né? A gente tem o Atlético Paranaense, time de sempre muito forte nas competições eliminatórias, né? E agora quer talvez tentar fortalecer, tem um planejamento, né, já de muito tempo, já falou aí, né, do time sub-23, essa ideia de realmente só começar com o time principal mais para frente, fazer uma pré-temporada mais longa e talvez tentar alguma coisa melhor ainda no Campeonato Brasileiro também, né? Assim como também vai tentar buscar alguma coisa na Libertadores, né? O que você acha que o Furacão vai trazer aí para esse ano de 2022? O Atlético sempre é o clube mais forte ali do Paraná, é um dos mais fortes do sul do país. É um clube que assim, passou os anos, se estruturou com a Arena da Baixa. Como eu posso dizer, como disse em outros vídeos, estrutura ganha campeonato. O Atlético extremamente estruturado, muito forte fora de campo. Assim, teve uma mudança agora na
na diretoria, sai Paulo Autuori, que trouxe o Ricardo Gomes junto, o Paulo Autuori que também fez muito, estabeleceu muito esse padrão Atlético Paranaense, que é um padrão de nível europeu. Ele sai agora, tá o Alexandre Matos, que está como diretor lá, Alexandre Matos, todo mundo conhece, de Cruzeiro, de Palmeiras, de Galo, é um cara assim uma visão muito boa de contratações. E o Atlético não tem contratações, não faz contratações assim pesadas como fazem os outros clubes do país, os grandes clubes do país, gastando muito dinheiro, como faz Flamengo, como faz São Paulo, como faz Corinthians, como faz o Atlético Mineiro. É um time assim, ele sempre vem oportunidades de mercado e traz. Ele traz de volta o Pablo, ele perde o Renato Kaiser, né, que é uma referência no ano passado, traz o Pablo para praticamente ser uma troca. Acho que o Pablo vai precisar se readaptar. Acho que readaptar por ele, não pelo Atlético. Acho que o Pablo sofreu anos no São Paulo, assim, de muita pressão, de muita cobrança. Então o Pablo precisa se adequar de novo. Assim, nada como bom, como a gente diz, bom filho a casa torna, ótimo a gente voltar para casa. E ele conhece muito bem, então assim, ele vai disputar a posição com o Gustavo, que é um menino que sobe sub-23. Tem também lá o atacante que foi do São Paulo, que praticamente teve muito embrólio com o São Paulo na época, praticamente vem para ajudar também na frente, então vai ser uma disputa boa. Tem o Marlos, o Marlos vem de graça, muitos anos o Marlos não vem para substituir o Nicão, perde o Nicão, uma referência no time, mas praticamente o Marlos acho que não vem para jogar onde joga o Nicão. Ele muda a filosofia, o Alberto Valentim muda a filosofia de jogo. Ele jogava no ano passado uma linha de 3, às vezes uma linha de 5 atrás. Ele muda, ele volta por 4, acho que vai ser um 4-3-3. E assim, esses três do meio campo, provavelmente serão 3 jogadores meio campistas, sendo volantes, muita força de marcação. Ele começa ali no jogo contra o Palmeiras na Recopa com o Matheus Fernandes, que veio do Palmeiras, com o Léo Cittadini e com o Eric. São jogadores que terminam a temporada passada, Léo Cittadini e Eric, com muita força de marcação. Ele traz o Matheus Fernandes, mas ele pode ter outros jogadores jogando ali nessa posição. Tem Vitor Bueno para jogar ainda, que veio do São Paulo. Tem praticamente, ele conseguiu acertar o Coelho, que tem duas boas temporadas no Bragantino, no Red Bull Bragantino, que também é um ponta, vem para brigar para ser titular. O Atlético o Alberto Valentim muda a filosofia de jogo dele, coisa bem legal. Eu enfrentei, joguei no Paraná lá, joguei no Paraná Clube, joguei no Curitiba, joguei ali muito tempo no futebol paranaense, conheço ali o Atlético, sei que assim, o Atlético ainda da Baixada é muito forte, ali o torcedor cada vez mais indo, lotando, o Atlético é muito forte em casa. Pode fazer uma boa, não acredito em brigar pelo título da Libertadores, acho uma boa campanha, pode fazer uma boa campanha. Copa do Brasil, assim, ele sempre consegue fazer bons. O Roberto Valentim conseguir manter o padrão de uma boa marcação atrás. Agora, por exemplo, o Marcinho Abner, que apoiavam muito, vão ter que segurar um pouco mais. Tem o Thiago Heleno jogando junto com o Pedro Henrique. O Nicolas sai do time, mas o Nicolas, que é lateral de origem, né? Vira zagueiro, mas o Nicolas pode virar um lateral, de repente, ele ter o Abner na segunda linha, jogando como um ponta, ou o Abner por dentro, é uma coisa que ele pode também trabalhar. Acho que o Valentim já deve estar treinando isso, deve estar trabalhando esse estilo de jogo do Abner, porque o Abner é muito bom jogador, ótimo atrás esquerdo, muito ofensivo, menino novo, que até para futuras convocações da seleção brasileira também, um lateral até para se olhar para o futuro da seleção brasileira, um lateral novo, tem 22 anos. Então, assim, o Atlético vem muito forte mesmo, vai brigar ali, eu acho assim, Campeonato Brasileiro, vai ficar no meio da tabela, brigar por uma Libertadores do Campeonato Brasileiro, mas assim, Copa do Brasil eu vejo assim, que pode chegar, porque a Copa do Brasil sempre tem surpresas, e fazer uma boa Libertadores. Então, uma boa Libertadores. Não pelo título, mas ter uma boa Libertadores. Isso que eu vejo do Atlético esse ano, com o Valentim, assim, mantendo o padrão, mudando o padrão para a linha de 4 atrás. Ele pode mudar para uma linha de 5, mas assim, tendo o Coelho agora, tendo o Pablo Vitor Bueno, ele vai ter o Marlos, que acho que o Marlos deve jogar mais na frente, Terans, e é o destaque, às vezes o Terans ele pode até atuar com 4 no meio campo, com o Terans mais solto, um 4-4-2 com o Terans mais solto, o Terans fazendo essa função por trás do centroavante, que pode ser o Pablo, ou pode ser o Gustavo. Como não teve o Pablo na quarta-feira, jogou o Gustavo, assim, o Atlético é um time sempre de se observar, que sempre tem anos, é um ano sem susto, ele acabou sofrendo um pouco ano passado no final do Campeonato Brasileiro
por não ter elenco para disputar 3 competições, disputava 3 competições ao mesmo tempo, estava a Copa do Brasil, a Sul-Americana, que foi campeão, e o Campeonato Brasileiro, então ele sofreu um pouco no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que, assim, ele aumentou o leque, trouxe mais jogadores esse ano, até para não sofrer tanto, mas eu acredito, assim, num bom ano para o Atlético Paranaense. O que eu acho legal, eu gosto muito do Atlético Paranaense nisso, é que ele é o clube que mais se assemelha em termos de administração com aquilo que o Flamengo fez. Né? E aí, guardado as devidas proporções, o Flamengo, pela força que tem, né? E até por estar em um centro mais focado no futebol brasileiro, conseguiu desenvolver o seu trabalho e chegar no alto nível, né, que ele chegou agora. Algo que o Atlético Paranaense também corre o mesmo caminho, só que tem essa desvantagem, né, de infelizmente estar numa posição do país que chama pouca atenção, né, infelizmente pouco se fala, né, do time nos grandes programas de TV, nos grandes noticiários. Então, isso realmente mostra que, em termos talvez do impacto do marketing, do impacto não da questão da gestão, mas assim, do impacto da expansão da marca, né, do branding, né, da expansão da marca, o Atlético sofre um pouco com relação a isso, mas mesmo assim o trabalho é sempre muito bem executado. Vamos ver esse pessoal novo aí que você falou, são pessoas de muito boa qualidade. Você trouxe aí nomes são conhecidos por grandes trabalhos aí realizados em outras grandes equipes. E né, você falou na Cristina, o pessoal que estava antes, Ricardo Gomes, né, o pessoal todo agora, Alexandre Matos agora ali, então deixa continua naquela projeção, continua melhorando, continua se ajeitando. Hum, eu acho que o próximo passo aí para o Atlético Paranaense seja começar a atrair grandes jogadores, né? Hum, no sentido de que você já está num ponto que você consegue encontrar jogadores, consegue fazer grandes jogadores, de jogadores que você encontra, mas começar a gerar um pouco mais de renda e com essa renda começar a a fazer um mercado que seja mais atraente para jogadores justamente que normalmente escolheriam jogar no eixo de São Paulo ou em Minas, entendeu? E aí você começar a atrair esses caras para poder começar a fortalecer seu time. E aí sim começar a buscar uma briga, né? Que é o próximo passo, que é buscar uma briga com os grandes hoje do. É que é do praticamente assim, o Atlético vai mudar um pouco a filosofia dele fora de campo. O Alexandre de Matos assim, é um cara muito com muita moral no mercado. Um cara assim que tem bons trâmites no mercado. Um cara que sabe negociar. Sim, às vezes ele faz muitas negociações erradas também, mas ele tem muitos acertos na carreira dele. Pô, o Cruzeiro bicampeão brasileiro, quem monta o time praticamente é ele, fora do campo. E isso credencia ele a vir pro Palmeiras, onde ele teve acertos, teve erros também, mas assim, ele começa essa filosofia crefisa do Palmeiras, quem começa é o Alexandre Matos. E assim, no primeiro ano dele, ele já ganhou uma Copa do Brasil, com o Marcelo Oliveira como treinador, assim, trouxe vários jogadores, errou em alguns, acertou em outros. Assim, ele vai, assim, mas é um cara que assim, que conhece o mercado. E ele é diferente do Paulo Autuori. O Paulo Autuori trabalhava campo e diretoria. O Alexandre Matos vai ser só diretoria. Então ele vai acatar assim ao que a filosofia e que o Valentim, que é um cara com o título do ano passado, o Valentim cresce um pouco mais para comandar apenas o campo, porque o Valentim chega sob a batuta do Paulo Autuori, mas assim, o Paulo Autuori ainda comandando muito o campo de contratações, sobre isso, o Valentim, agora não, agora o Valentim comanda mais para quem trazer. E aí ele vai através do Alexandre Matos. E o Alexandre Matos é um cara assim, o Coelho foi uma negociação assim difícil. O último que veio, que o Coelho estava no Bragantino, fez 2 boas temporadas lá no Bragantino, jogando regularmente, com bons jogos, um jogador que estava sendo pretendido por clubes até europeus, clubes assim, médio porte do futebol europeu. O Alexandre Matos consegue convencer os empresários do Coelho a vir para o Atlético Paranaense. E o Coelho também teve propostas de time grandes do futebol brasileiro. Que ele é um bom ponto, é um bom jogador. Então, assim, o Alexandre Matos acerta muito nessa filosofia, tem muito essa filosofia, sabe negociar bem, e o Atlético tem tudo para ter um bom ano. Falei, teve bons reforços. Assim, o Marlos acho que não vem para, já digo, não vem para ser o Nicão. Acho que assim, o Atlético até muda essa filosofia de jogo, porque com o Nicão jogava aberto, ali flutuando para o meio. Acho que o Atlético vai perder um pouco essa filosofia desse atleta aberto pelo meio, pela ponta direita vindo para o meio.
Deve ser um time com 4 no meio campo. Ele atua com 4. Esse último jogo que teve contra o Palmeiras, foram 4 marcadores no meio campo. Assim, 4 meio-campistas marcadores que também sabem apoiar e voltar para marcar. E o Terans vindo como o atacante por trás jogando um pouco parecido com o jogo Arrascaeta no Flamengo. Assim, que o Terans tem essa facilidade. Então, assim, o Valentim muda a filosofia de jogo, até porque ele perdeu o Kaiser também, perdeu o Nicão, são 2 jogadores que foram importantíssimos na temporada passada. Mas tem o Pablo, a gente trouxe o Marlos, aí vai ter o Coelho, vai ter o Vitor Bueno, assim, ele vai trabalhar, assim, tem o Pedro Rocha que continua por lá, assim, ele vai trabalhar essa filosofia de ter esse ponta, mas não toda hora, não toda vez. Assim, o Atlético e o Sub-23, assim, o Atlético pegando o Sub-23, a meninada jogando o Sub-23, que é o Campeonato Paranaense, também dá mais cancha para os meninos chegarem no Brasileiro e poder testar os meninos que foram bem no Campeonato Paranaense e irem E o time está indo bem, uma campanha boa do Campeonato Paranaense. Está em terceiro lugar, atrás praticamente apenas do Curitiba, que está em primeiro, em segundo praticamente está o Londrina. Então, assim, tá uma ótima campanha do Atlético com o Sub-23. Então, os meninos pegam cancha para ir para o Campeonato Brasileiro, para as competições mais fortes, que é a Libertadores. O Valentim dá para testar mais tempo, por ter mais tempo de preparação. Assim, o Atlético provavelmente vai ter mais um ano sólido, vamos dizer assim, como teve ano passado. É bem essa ideia, né? E acho que também essa chegada do Alexandre Matos também vai. A ideia também é no médio prazo é mudar um pouco os objetivos, né? Talvez realmente para brigar efetivamente, constantemente com as outras equipes pelo título, apesar dessa enorme diferença, né, que a gente falou, né, que vem aí uma diferença regional. E eles estão tentando compensar, já falou, né, teu Coelho, que foi um exemplo aí, um jogador que já começaram a se mostrar uma equipe mais atrativa para esse tipo de jogadores, e é esse o caminho, né, esse o caminho realmente que vai seguindo, que tem que seguir certinho a equipe do Atlético Paranaense. Sim, sim, a filosofia é uma filosofia muito europeia, muito europeia. E eu digo, repito, estrutura ganha campeonato. Já disse isso, volto a dizer. Muitos clubes grandes do Brasil começaram a ficar para trás. Eu dou um exemplo assim, o São Paulo é um exemplo que ficou um pouco mais para trás, o Cruzeiro, Botafogo, Vasco. São exemplos de clubes que ficaram para trás porque praticamente estagnaram na estrutura. E o Atlético avançou. E com isso o Atlético foi avançando e foi conquistando títulos, ficando um time de. Hoje é um time muito grande em nível nacional. Que briga lá em cima com os grandes clubes brasileiros. E mais uma vez, com essa filosofia que fez o Flamengo, de assim, segura gastos, gastos certos. Mas a gente disse, o Atlético não gasta assim. Você não vai ver o Atlético pagar praticamente 10, 15 milhões por um jogador. A maior contratação da história do Atlético foi o Abner, que hoje é o lateral esquerdo. E o Abner custou praticamente 7 milhões. A única contratação. O resto do Atlético faz oportunidades de mercado. Tá vindo o Pablo, Vitor Bueno, Marlos, jogadores sem contrato, com salários bem menores do que recebiam nos clubes que eles atuavam. Assim, o Atlético tem essa filosofia. O Pedro Rocha antes veio assim, entendeu? O Renato Kaiser antes veio assim. Assim, o Atlético tem essa filosofia e nada mais trazendo um cara que conhece o mercado, que sabe negociar, que é o Alexandre Matos. Assim, o Atlético acho que acerta muito nisso e cada vez mais vai caminhando para ter mais um ano sólido e conseguir brigar para tentar conquistar títulos, está sempre ali brigando lá em cima. Brigando lá em cima. Assim, a filosofia é muito forte do Atlético, assim, uma filosofia muito europeia, muito boa. Assim, muito boa mesmo. O Atlético, assim, eu sempre falo para todo mundo, o Atlético me lembra um pouco assim a época, as horas que foi o Lyon, da época do Juninho Pernambucano. É um time que não tinha dinheiro, tinha assim só para contratações pontuais, trouxe contratações pontuais, na época o Juninho Pernambucano, trouxe o Fred, e foi ganhando títulos através de títulos. Entendeu? Assim, no Campeonato Francês, onde ele vinha atrás de PSG, onde ele vinha atrás do Olympique de Marselha, isso eu qualifico o mesmo nível do Atlético Paranaense hoje em relação ao futebol brasileiro, que ele foi se igualando a Flamengo, ele foi se igualando. Óbvio, ele ainda está abaixo de Flamengo, de Atlético e de Palmeiras. São os maiores do Brasil. Mas ele ali tem uma filosofia de assim, conquistou a Sul-Americana, anos conquistou a Copa do Brasil, tá sempre brigando em cima da Copa do Brasil, faz o Campeonato Brasileiro assim mais tranquilo. Ano passado teve problemas, que a gente voltou a dizer, por não ter elenco para disputar 3 competições simultâneas pesadas ao mesmo tempo.
Mas de resto, é um clube muito estruturado e, mais uma vez, eu digo, manteve o técnico, manteve a filosofia, que o técnico vem de título, mudou o esquema, tem tempo para treinar outros esquemas por não jogar o Paranaense. Assim, o Atlético vai ter um ano sólido mais uma vez. Isso eu vejo muito isso.